E se aquilo que você sempre acreditou sobre a força silenciosa do empata estivesse prestes a ruir diante dos seus olhos? Carl Jung nos alertou. Por trás do rosto sereno existe uma tempestade latente, uma energia contida que, quando irrompe, transforma a fragilidade em uma arma invisível. Você já se perguntou o que acontece quando o espelho da compaixão se quebra e o reflexo do narcisista não encontra mais abrigo? Imagine o instante em que a máscara cai. O narcisista, acostumado a manipular cordas invisíveis, de repente percebe que as mãos já não controlam mais nada. É nesse ponto que o empata explode, não em violência, mas em uma revelação que desarma, em uma força que o outro jamais previu. Jung dizia que a sombra não pode ser negada para sempre. Quando emerge, arrasta com ela verdades que ninguém ousa encarar. Mas há um detalhe perturbador. O empata não escolhe esse momento. Ele é escolhido por ele. É como se o inconsciente, em um pacto silencioso, determinasse a hora exata de virar o jogo. E quando isso acontece, o narcisista nunca vê chegando. O equilíbrio muda, o jogo inverte, e aquele que acreditava ser o predador se descobre frágil, diante do abismo que ajudou a criar. Você já sentiu essa energia? A tensão invisível que cresce quando a alma cansada de suportar decide despertar? Há algo de ancestral nesse movimento, algo que conecta o ser humano ao arquétipo da transformação, a jornada inevitável da individuação. Jung nos faz compreender que não se trata apenas de um confronto entre pessoas, mas de um choque de forças psíquicas que reconfiguram destinos. O que acontece depois, ninguém ousa explicar em palavras simples. É um processo que desafia a lógica, que rompe com certezas, que instala no ar a sensação de estar diante de um segredo perigoso demais para ser ignorado. O empata finalmente revela a sombra oculta. E o narcisista, bem, este descobre que jamais esteve no controle. Mas o que realmente acontece nesse momento, isso só será revelado quando você atravessar a jornada até o fim. Há um instante em que o silêncio do empata se torna insuportável até mesmo para ele. Como se cada palavra engolida, cada dor absorvida e cada lágrima escondida começassem a formar uma corrente subterrânea pronta para romper o chão. Carl Jung alertava: tudo aquilo que é reprimido não desaparece, apenas aguarda o momento certo para emergir. E quando emerge, não pede permissão. É como estar diante de um espelho trincado, onde cada fragmento reflete não apenas a imagem do outro, mas as próprias feridas esquecidas. O empata, acostumado a ser refúgio, de repente se vê como abismo. E nesse abismo, o narcisista não encontra eco, apenas o vazio que ele próprio criou. Você já sentiu esse vazio te encarar? Jung dizia que a sombra é paciente. Ela não pressiona, não apressa, apenas observa no escuro até que a máscara não consiga mais sustentar a ilusão. O empata carrega essa sombra sem saber, até que o corpo, a alma e o inconsciente gritam juntos. Basta. Nesse instante, não há ensaio. Não há roteiro, apenas a verdade crua se impondo como destino. O narcisista, habituado ao controle, nunca percebe quando a balança muda. Ele ainda acredita que manipula as cordas, mas as cordas já foram cortadas há muito tempo. O que resta é um teatro vazio, onde os gestos não têm efeito e as palavras soam ocas. E é nesse silêncio desconcertante que a explosão do empata começa, não como grito, mas como revelação. Imagine uma represa que suporta toneladas de água por anos, até que uma fissura invisível cresce por dentro. Não é a força da água que surpreende, mas o momento em que ela decide romper. O empata é essa represa, e quando explode, não há retorno.
O narcisista, confiante em sua arrogância, nunca imagina que seria engolido pela mesma maré que pensava controlar. Mas o que assusta não é apenas a ruptura. É o olhar do empata no instante seguinte. Não de ódio, não de vingança, mas de clareza. Uma clareza que atravessa como lâmina, que mostra ao narcisista algo que ele jamais quis ver, sua própria pequenez. Você já encarou alguém assim, que te fez sentir nu diante de uma verdade impossível de negar? Há um paradoxo cruel nesse despertar. O empata, por tanto tempo refém da dor alheia, descobre dentro de si uma força que não queria, mas que agora não pode mais conter. E o narcisista, mestre das máscaras, vê-se despido diante de uma energia que não compreende. Jung chamaria isso de confronto com a sombra. O momento em que o inconsciente cobra sua dívida. O ambiente muda, o ar pesa, cada palavra não dita ganha corpo. É como se a própria atmosfera se tornasse cúmplice da transformação. O empata explode, mas não em destruição. Explode em presença. E a presença, quando é verdadeira, desmorona qualquer ilusão. O narcisista se perde porque não há mais palco onde atuar. Mas aqui surge a pergunta que ecoa no inconsciente. Essa explosão é vitória ou condenação? Porque o empata, ao revelar sua força, também revela suas cicatrizes. O despertar é poder, mas também dor. E quem desperta nunca mais consegue voltar ao sono antigo. Você já sentiu medo de sua própria força? O que Jung nos fez enxergar é que não há neutralidade nesse encontro. Quando o empata explode, não é apenas uma relação que se quebra. É um universo interno que se reorganiza, um destino que se redireciona. Nada volta a ser igual. Nada permanece no mesmo lugar. A partir desse momento, tanto o empata quanto o narcisista caminham em territórios desconhecidos. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Há momentos em que a alma parece suportar mais do que deveria, mas o peso invisível de cada silêncio guardado vai corroendo por dentro como ferrugem que ninguém enxerga. O empata, na superfície, parece inteiro, mas no subterrâneo da psique carrega rachaduras que só ele sente. Jung descrevia esse processo como um acúmulo inconsciente de energia psíquica, uma tensão que não pode ser negada para sempre. E é exatamente nesse ponto que surge algo devastador, o segundo golpe. O primeiro golpe é a ruptura, a fissura inicial que desarma a manipulação do narcisista. Mas o segundo golpe é muito mais cruel, porque não nasce da raiva ou da vingança, mas da clareza. E clareza é uma força brutal, porque corta sem esforço, revela sem piedade, desnuda sem anestesia. O narcisista nunca espera esse movimento. Ele acredita que o empata, mesmo explodindo, se perderia em caos e lágrimas. O que ele não prevê é que a explosão, após o impacto inicial, se transforma em lucidez. E a lucidez é o segundo golpe. É nesse ponto que o empata deixa de ser apenas vítima e se torna espelho. Não um espelho suave, que reflete de forma idealizada, mas um espelho rachado, que devolve ao narcisista a imagem distorcida daquilo que ele sempre foi, mas nunca quis enxergar. Jung dizia que o inconsciente não é apenas depósito de sombras, mas também de verdades que não suportamos ver. E quando o empata explode, essas verdades não ficam mais escondidas. Elas emergem em cada palavra, em cada olhar, em cada silêncio que denuncia o impostor. O segundo golpe não precisa de gritos. Ele não precisa de explicações elaboradas.
Ele acontece quando o empata finalmente retira o véu da ilusão e encara o narcisista não como predador, mas como uma criança assustada, escondida atrás de máscaras frágeis. É nesse instante que o jogo desmorona, porque a manipulação perde sentido. O caçador percebe que sempre foi apenas um personagem, e o palco em que atuava agora está iluminado demais para sustentar a mentira. E aqui surge um paradoxo. O empata não queria lutar, nunca buscou guerra. Mas ao revelar sua clareza, ao aplicar o segundo golpe, ele se transforma sem escolha em um agente de destruição para o narcisista. Não porque o destrói diretamente, mas porque o obriga a ver o que não pode suportar. É o confronto com a própria sombra, é a lembrança de que não existe máscara capaz de enganar o inconsciente. O narcisista tenta reagir. Ele eleva o tom, acusa, manipula de todas as formas, que conhece, mas tudo soa vazio. O empata não responde mais da mesma forma. Ele não é mais a fonte de energia dócil e disponível que alimentava a estrutura doentia. Ele se tornou reflexo, e o reflexo é insuportável. Esse é o segundo golpe, a revelação de que o poder nunca esteve nas mãos do narcisista, mas na capacidade do empata de sustentar sua própria clareza. E imagine um palco iluminado de repente. As cortinas caem, os holofotes se acendem e o público finalmente enxerga os fios da marionete. O espetáculo não convence mais. O segundo golpe é esse momento de iluminação brutal, onde a plateia, e até mesmo o ator principal, compreende que a farsa acabou. Jung chamaria isso de encontro com a verdade arquetípica, quando o inconsciente arrasta o ego para fora da ilusão e o obriga a encarar a realidade nua. Mas essa clareza não vem sem dor. O empata também sofre nesse instante, porque junto com a revelação vem a lembrança de tudo o que foi perdido. O tempo investido, as lágrimas derramadas, a inocência traída. O segundo golpe fere o narcisista, mas também corta fundo no empata, que precisa se reconstruir a partir do caco de um passado distorcido. E, paradoxalmente, é essa dor que abre a porta para a verdadeira individuação, o processo de se tornar quem realmente se é. Você já se perguntou o que acontece quando vê algo que não pode mais desver? Esse é o efeito do segundo golpe. Não há como voltar atrás. A ilusão se rompe, a máscara cai, o teatro se desfaz. O empata descobre uma força que não sabia possuir, mas que ao mesmo tempo carrega um fardo pesado, o de nunca mais poder se enganar. E o narcisista, despido, se vê diante de uma escolha impossível: confrontar sua própria sombra ou continuar fugindo dela até o fim. O que assusta é que o segundo golpe não é planejado. Ele simplesmente acontece. É a vida, o inconsciente, o arquétipo que age por meio do empata. Jung dizia que aquilo que não vem à consciência retorna como destino. E esse destino chega como um raio que parte o céu em dois. O empata explode e depois, como se fosse guiado por uma força maior, aplica o segundo golpe, a revelação. E o narcisista nunca vê chegando, porque o que o destrói não é a fúria do outro, mas a verdade que sempre habitou dentro dele e que agora não pode mais ser negada. Esse é o segundo golpe, não de violência, mas de clareza. Não de ódio, mas de espelho. Não de vingança, mas de revelação. E é aqui que a narrativa se aprofunda, porque a partir desse momento, nem o empata nem o narcisista podem voltar a ser os mesmos. A explosão abriu uma fenda, mas o segundo golpe acendeu uma luz que jamais poderá ser apagada. Há um ponto em que a verdade deixa de ser confronto e se torna escolha. Depois da ruptura e da clareza, algo mais profundo se move por baixo das palavras, como um rio subterrâneo mudando o leito sem alarde. É quando o empata percebe que sempre caminhou carregando não apenas dores alheias, mas fantasmas que não eram seus.
Jung chamaria de projeções aquilo que grudou na pele por tempo demais. E é precisamente nesse instante silencioso, quase ritual, que se cumpre o terceiro golpe. Não é um gesto visível, não é um estalo de voz, não é um movimento dramático. É a retirada da projeção, a recusa do jogo, a devolução do que não pertence. O empata para de sustentar a história do outro. E, de repente, tudo o que estava em pé por artifício começa a desmoronar. O terceiro golpe não se anuncia como ataque, mas como ausência que pesa. O empata, que antes nutria o palco com presença, atenção e cuidado, agora oferece um vazio lúcido. Não é indiferença, é soberania. A energia que antes alimentava a encenação do narcisista recolhe-se para o centro, como se a psique obedecesse a um chamado mais antigo que qualquer drama humano, o chamado para voltar a si. O narcisista se desespera porque perde o espelho que validava sua persona. Sem essa superfície onde se refletir, resta apenas a sombra que ele tentou evitar. Você consegue sentir o ar mudar quando alguém decide não mais servir de moldura ao retrato de outra pessoa. Jung ensinava que as projeções são pontes ilusórias que construímos para não encarar o que vive resguardado em nosso próprio inconsciente. O terceiro golpe é o momento em que o empata desmonta essa ponte. Não há barulho, não há espetáculo, há apenas a firmeza de quem tira de volta os fios invisíveis que antes costuravam a fantasia do outro. A partir daí, tudo o que era manipulação perde campo fértil. O narcisista tenta provocar, tenta acionar gatilhos antigos, tenta refazer o pacto silencioso de sempre. Só que dessa vez a chave não gira. O que se ouve é o eco de portas internas se fechando com serenidade, uma após a outra, enquanto a casa psíquica se reorganiza. E não se trata de frieza. O terceiro golpe é profundamente compassivo, mas não no sentido romântico da palavra. É a compaixão que nasce do discernimento. Eu te devolvo o que é teu e recolho o que é meu. O empata deixa de ter pena e passa a ter fronteira. Essa fronteira não é um muro, é uma membrana viva, permeável à verdade e impermeável à mentira. Quando ela se firma, o narcisista pressente o que sempre temeu. Sem o combustível da atenção alheia, sua máquina de personas falha. E a falha expõe aquilo que, no fundo, ele sempre soube. O vazio não some apenas porque foi encoberto por aplausos. O terceiro golpe também revela algo incômodo para o empata. Sem projeções, o espelho devolve o próprio rosto. O que parecia do outro, em parte, também habitava dentro. A raiva engolida, o medo do abandono, a fantasia de salvar o mundo para merecer amor. Tudo retorna pedindo nome, cuidado, integração. É aqui que a jornada da individuação deixa de ser conceito e vira carne. A alma aprende a ficar em si, mesmo sem implorar licença. E essa permanência em si cria um campo energético que não se curva mais a jogos. O narcisista tenta tocar, mas a música mudou. O compasso agora é interno. Há um silêncio específico que acompanha o terceiro golpe. Não é o silêncio do sufocamento, é o silêncio da presença. Ele preenche os cômodos da psique com uma atmosfera diferente, como se cada objeto interno fosse recolocado no lugar. O empata se senta num trono invisível que por muito tempo esteve vazio. Não porque se achava pequeno, mas porque oferecia o trono ao outro, na esperança de que, uma vez sentado, o outro se tornasse melhor. Agora entende, ninguém amadurece sendo servido em sua imaturidade. O trono só tem sentido quando sustenta a responsabilidade diante de si mesmo. O narcisista, diante desse novo campo, oscila. Na ausência da antiga dança, ele tenta improvisar. Passos de urgência, culpa, sedução, vitimização, raiva. Nada se sustenta por muito tempo. O empata não se emociona com o enredo, observa o padrão.
Não há sarcasmo, não há humilhação, há uma espécie de ternura firme, quase maternal, que diz sem dizer: eu reconheço sua dor, mas não a carrego por você. É um corte limpo nas amarras simbióticas. O terceiro golpe se completa quando o empata não precisa mais provar nada, nem que é bom, nem que é justo, nem que está certo. Quem tem centro não precisa de pódio. A psique responde a essa virada como um organismo aliviado. A respiração muda, o corpo desarma, a intuição se acende. É comum que, nesse ponto, memórias antigas comecem a visitar a consciência. Cenas onde a própria alma aprendeu a ceder espaço demais para continuar pertencendo. O terceiro golpe reescreve essas cenas por dentro. Não muda o passado, mas muda a posição do eu dentro do passado. Onde antes havia submissão, surge dignidade. Onde antes havia medo, surge uma lealdade radical à própria vida. E é essa lealdade que faz o narcisista perceber que o portal por onde entrava está definitivamente fechado. Talvez o aspecto mais enigmático do terceiro golpe seja a sua simplicidade. Ele não exige planos, estratégias complexas ou retaliações. Exige presença, exige o retorno da energia ao coração do ser. Exige a coragem de suportar o desconforto de não ceder ao que é familiar. Jung diria que é o self, o centro regulador da psique, chamando de volta os pedaços exilados. Quando respondido, tudo o que é falso perde coloração. O empata não precisa dizer não alto. O não vibra pelo corpo inteiro como uma nota afinada com a própria consciência. E quando o terceiro golpe se instala, algo curioso acontece com o tempo. Ele parece desacelerar. Cada gesto, cada palavra, cada silêncio ganha densidade. O narcisista, que vivia de velocidade para não pensar, tropeça nessa gravidade nova. Percebe que não tem mais como atravessar paredes com truques de luz. O empata, por sua vez, caminha devagar, não por cansaço, mas por sacralidade. Atravessa o corredor da própria história como quem acende velas em cada lembrança, honrando o que doeu sem idolatrar a dor. É nesse compasso que o terceiro golpe se torna irreversível. Não se trata de vencer o outro, trata-se de não se perder de si. No fundo, o terceiro golpe é um rito de passagem. A porta que se fecha para o narcisista é a mesma que se abre para o empata. A porta da autonomia afetiva. Não é isolamento. É comunhão com um eixo interno que não negocia com manipulação. A partir daqui, a história não precisa de explicações para ser verdadeira. O empata deixa de ser cenário e volta a ser personagem da própria vida. E com isso, sem gritos, sem estilhaços, sem cenas finais, o palco muda para sempre. Você sente? É como se o universo inteiro tivesse respirado junto, concordando em silêncio que era a hora. E justamente quando o narcisista tenta uma última cartada, descobre, tarde demais, que o jogo já foi recolhido, as peças guardadas, e a mesa pertence a outra conversa. É assim que o terceiro golpe conclui sua órbita, devolvendo cada um ao destino que lhe cabe, sem espetáculo, com verdade. Quer seguir adiante e descer mais um lance nessa espiral, onde cada passo cobra um preço, e ainda assim liberta? Há uma fronteira invisível que separa o instante em que alguém decide sobreviver daquele em que alguém decide viver. O empata, após atravessar o choque da ruptura, a lâmina da clareza e a firmeza das fronteiras, chega diante de uma encruzilhada onde não basta mais resistir. É preciso avançar. O narcisista nunca imagina que, após a retirada de suas máscaras, ainda exista uma etapa mais devastadora. Mas existe. Jung alertava que a psique tem seus próprios ciclos, e cada ciclo traz à tona um arquétipo que pede reconhecimento. É nesse ponto, nesse abismo íntimo, que se manifesta o quarto golpe. O quarto golpe não é ruído, é silêncio armado, é a calma densa de um campo de batalha depois que a fumaça baixa.
O empata, que sempre reagia ao estímulo, agora se torna inatingível porque aprendeu a não dançar ao som da manipulação. Esse silêncio não é fuga, é poder. Ele destrói não porque ataca, mas porque revela ao narcisista a realidade mais temida, a indiferença sagrada, a ausência de necessidade, a recusa em ser cenário. Imagine um jogo de xadrez onde o rei, em vez de se mover, recolhe-se do tabuleiro. O adversário percebe que não há partida sem o outro jogador. O quarto golpe é essa retirada que desmonta toda a lógica de controle. O narcisista, acostumado ao eco das suas provocações, tenta mais uma vez o repertório. Palavras afiadas, teatralizações de dor, promessas de mudança. Mas o empata não responde como antes. Não há lágrimas, não há justificativas, não há explosões. Há apenas presença imperturbável. Uma presença que não suplica, não acusa, apenas permanece. Esse tipo de postura é insuportável para quem depende do caos para existir. É como se o espelho, antes cheio de reflexos, se tornasse um cristal transparente que não devolve imagem alguma. E sem imagem, o narcisista se dissolve. O quarto golpe revela uma verdade cruel. A maior ferida do narcisista não é ser confrontado, mas ser ignorado. Jung dizia que a sombra só se fortalece na medida em que encontra terreno fértil na psique alheia. Quando esse terreno seca, quando o empata retira a água que nutria a ilusão, a sombra se consome sozinha. É nesse ponto que o narcisista começa a perder as forças. Não porque foi derrotado por outro, mas porque foi deixado a sós consigo mesmo. E não há punição mais dolorosa do que essa. Mas engana-se quem pensa que o quarto golpe é fácil para o empata. Ele carrega um preço alto. Silenciar não é apenas se afastar do outro, mas também encarar o barulho interno, que sempre foi abafado pela correria em salvar, consertar, ceder. O empata, ao se recolher, precisa lidar com os próprios demônios, com as próprias culpas, com a sensação de vazio que surge quando não existe mais a distração de carregar o peso alheio. Esse mergulho pode ser vertiginoso. Porém, é nesse mergulho que a alma se fortalece, porque aprende a respirar no fundo. O quarto golpe, portanto, não é apenas destruição do outro, mas reconstrução de si. Ele é paradoxal. Ao mesmo tempo que desarma o narcisista, lapida o empata. Como uma espada forjada no fogo, que só ganha consistência quando atravessa temperaturas extremas, a alma empática descobre sua liga real nesse confronto. Não se trata de vencer, mas de existir sem pedir licença. Não se trata de provar, mas de ser. E esse simples ato de ser, sem se dobrar, é o que mais aterroriza o narcisista. Há algo quase sagrado nesse ponto. O empata deixa de atuar como reação e passa a ser fonte. Não espera, não implora, não justifica. É como se, após anos de escuridão, uma luz interna se acendesse sem depender de velas externas. O narcisista, diante disso, enxerga o que jamais quis admitir. Sempre precisou do outro para sustentar a própria narrativa. Sem esse outro, a trama perde palco e a persona perde sentido. O quarto golpe, portanto, é a revelação de que a dependência nunca foi do empata, foi dele. O silêncio não explicado do empata ressoa como sentença. É um não invisível, mas absoluto. Não precisa ser dito em voz alta, porque vibra no ar como um campo impenetrável. O narcisista insiste, tenta quebrar o muro com explosões de raiva ou seduções cuidadosamente ensaiadas, mas tudo se choca contra o nada. E o nada, nesse contexto, é letal, porque o vazio não dá brecha, não alimenta, não devolve. Ele apenas existe, e sua existência denuncia a mentira de toda a encenação. Esse é o quarto golpe, a ausência como força, a retirada como vitória, a calma como destruição.
E aqui está a ironia. O empata nunca planejou nada disso. O quarto golpe não é estratégia, não é manipulação às avessas, não é cálculo, é consequência. A psique, ao encontrar equilíbrio, se torna inatingível ao jogo externo. O self junguiano que se manifesta, o eixo central que estabiliza tudo ao redor. E quando esse eixo se firma, nada do que vem de fora consegue invadir. O narcisista descobre, tarde demais, que a guerra acabou não porque o inimigo caiu, mas porque o campo de batalha deixou de existir. Você já sentiu esse tipo de força silenciosa? Aquela presença que não grita, não discute, mas que muda a temperatura de um ambiente inteiro? Esse é o quarto golpe. Invisível, inevitável, irreversível. Ele encerra uma era dentro do empata e abre uma ferida mortal dentro do narcisista. Porque nada é mais devastador para quem vive de controle do que perceber que o outro já não pode mais ser controlado. E nesse instante, no meio do silêncio, está o triunfo mais profundo, não de quem venceu uma guerra, mas de quem aprendeu a não precisar dela. Há momentos na vida em que não basta sobreviver às batalhas internas. É preciso transformar a própria guerra em sabedoria. O empata, depois de atravessar as etapas da explosão, da revelação, da fronteira e da ausência, chega diante de um ponto irreversível. Jung diria que é o self, chamando para a integração definitiva. É nesse limiar que acontece o quinto golpe. Diferente dos anteriores, ele não se manifesta contra o narcisista, mas sobre o próprio destino. O empata, ao aplicar esse último movimento, não atinge apenas o outro. Ele rompe com todo o ciclo que o prendeu até aqui. O quinto golpe é a emancipação psíquica. É quando o empata decide, conscientemente ou não, retirar não só a energia, mas também a história que o ligava ao narcisista. Ele deixa de ser personagem secundário da trama de manipulação e assume o papel principal da própria narrativa. Esse é o golpe que o narcisista jamais vê chegando, porque ele acreditava que a ligação seria eterna. A maior força do narcisista estava em convencer o empata de que sem ele não havia sentido. Mas quando o empata descobre que o sentido nunca esteve fora, e sim dentro, a corrente se parte. É um golpe silencioso, mas não invisível. Ele se revela nos pequenos gestos cotidianos, no não dito sem culpa, no passo dado sem pedir desculpas, na respiração que já não se encurta diante de uma presença sufocante. O quinto golpe não precisa de plateia, porque seu efeito se espalha como vibração. É a psique que muda de frequência. E quando a frequência muda, nada externo pode manter o mesmo domínio. O narcisista se vê diante de uma ausência radical. Não é mais ignorado apenas. É esquecido. Não há eco, não há palco, não há sombra para se projetar. Esse golpe é também o mais doloroso. Porque não se trata apenas de cortar o vínculo com o outro, mas de abandonar dentro de si as zonas de conforto da dor. O empata percebe que durante anos aprendeu a se reconhecer pelo sofrimento. Sem esse sofrimento, surge o vazio. Jung chamava isso de noite escura da alma, o espaço em que a psique precisa morrer para renascer. O quinto golpe não é vitória imediata, é travessia. O empata morre simbolicamente despindo-se das identidades criadas pela dor para, enfim, nascer como sujeito inteiro. E é aqui que o narcisista cai sem entender. Porque ele esperava resistência, esperava guerra, esperava luta. Mas o quinto golpe não é luta, é libertação. O empata não está mais preso à dinâmica de controle, não depende mais do enredo do outro para existir. Ele se torna presença autônoma, eixo vivo, arquétipo realizado. O narcisista, diante disso, experimenta o maior terror. Perceber que nunca teve poder real, apenas o poder que lhe foi concedido. E agora, esse poder foi retirado de forma definitiva. Mas engana-se quem pensa que esse quinto golpe é simples. Ele exige coragem rara. Exige suportar o vazio que sobra quando a trama se desfaz.
Exige aprender a caminhar em silêncio, mesmo quando a solidão grita. Exige aceitar que a vida daqui em diante não será moldada pelo desejo de agradar ou pelo medo de perder. O empata, ao aplicar esse golpe, sacrifica parte de si. Mas é esse sacrifício que abre espaço para a individuação verdadeira. Ele não busca mais ser amado a qualquer custo. Busca, acima de tudo, ser real. Você já se perguntou como seria sua vida sem as amarras invisíveis que sempre te prenderam? Esse é o desafio do quinto golpe: viver sem correntes. Para muitos é assustador. Para o empata é libertador. Ele descobre que não precisa mais se medir pela régua do narcisista, nem pela expectativa dos outros. Sua régua agora é interna, afinada com a essência mais profunda do ser. Jung diria que é o encontro com o self, a integração final de sombra e luz, fragilidade e força, caos e ordem. O quinto golpe também traz consigo uma estranha paz. Não é a paz do esquecimento superficial, mas a paz da aceitação radical. O empata entende que não precisa provar nada, nem salvar ninguém. Entende que sua energia não é moeda para sustentar máscaras alheias. Entende que sua dor foi mestra, mas não precisa mais ser prisão. Essa paz é o selo final da transformação. É o tipo de paz que o narcisista jamais conhecerá, porque ela nasce do enfrentamento com a sombra, não da fuga dela. O narcisista, ao perceber isso, tenta uma última investida. Usa memórias, chantagens emocionais, fantasias de reconciliação, mas nada disso encontra espaço. O empata, agora, já não é mais o mesmo. O quinto golpe não é apenas um movimento. É uma metamorfose. É a borboleta que abandona o casulo sem olhar para trás. É o grito que nunca mais precisa ser engolido, porque já não há garganta presa. É o ser que não precisa de aplausos, porque já se tornou testemunha de si mesmo. E aqui, no ápice dessa espiral, a verdade se revela em sua forma mais brutal e mais bela. O quinto golpe não é o fim de uma relação, é o nascimento de uma consciência. O empate explode, sim, mas explode para dentro, iluminando os próprios subterrâneos. E o narcisista, este nunca verá chegando. Porque o que destrói não é um ataque direto, mas a simples constatação de que ele deixou de existir no universo do outro. O quinto golpe é a vitória silenciosa da alma sobre a prisão. É o renascimento que encerra o ciclo, não com aplausos, mas com liberdade. Há momentos em que as palavras cessam e o que resta é apenas a vibração do que foi dito. O empata, ao atravessar cada camada de si, não retorna ao ponto de partida. Ele retorna transformado, como quem descobre que o silêncio guarda mais força do que qualquer grito. Jung já nos lembrava, tudo aquilo que é reprimido pede passagem e quando finalmente encontra a luz, não se apaga mais. Este é o lugar onde chegamos agora, não um fim, mas uma respiração mais profunda. O narcisista, nesse percurso, desaparece como figura central e se torna apenas sombra de um processo maior. O verdadeiro protagonista não é a luta, mas o despertar. O empata se reconhece como guardião da própria chama, e essa chama, antes tremida pelo vento do outro, agora arde firme, serena, inevitável. É nesse fogo que a memória encontra abrigo. Cada golpe não foi apenas ruptura, foi degrau. Degrau que levou a consciência da escuridão da submissão até a claridade da autonomia. O espectador sente isso porque também carrega em si a marca das suas próprias correntes. Não há distância entre a história narrada e a história vivida dentro de cada um. O espelho foi colocado diante dos olhos e, uma vez refletido, não pode ser ignorado. O eco dessa jornada não grita, mas vibra. Vibra quando lembramos das vezes em que cedemos demais. Vibra quando reconhecemos a estranha paz de não precisar mais justificar quem somos.
Vibra quando compreendemos que o poder não está em vencer o outro, mas em não se perder de si. Este é o eco que atravessa a pele e se instala no íntimo. E então, como em um sonho que se revela aos poucos, surge a percepção. O empata não é apenas alguém que explode contra o narcisista. Ele é símbolo de cada ser humano que ousa abandonar a prisão das ilusões. Ele é arquétipo do despertar. Ele é metáfora viva de que a psique só encontra descanso quando para de se dobrar a máscaras externas e escolhe caminhar nua diante da própria sombra. Você já se perguntou se não está vivendo de reflexos que não são seus? Já se perguntou se no fundo não há um grito contido dentro de você, esperando apenas o momento certo para nascer como verdade? Essa pergunta não precisa de resposta agora. Ela só precisa morar em você, como semente que brotará no tempo devido. O quinto golpe não se encerra na história do empata. Ele se perpetua na vida de quem ouve, como lembrança de que sempre é possível romper. E romper não significa destruir, mas libertar. O verdadeiro triunfo não está na queda do outro, mas no nascimento do ser. Essa é a marca que se deseja deixar, a memória de que cada um de nós carrega dentro a força silenciosa que pode virar o destino ao avesso. Talvez, nos próximos dias, sem aviso, uma frase deste relato volte à sua mente. Talvez você se veja em uma situação comum e sinta o eco dessa jornada pulsar de novo, como se estivesse sendo lembrado por algo maior, de que não pode mais se perder. É assim que a psique trabalha, não em conclusões, mas em sementes que germinam no inconsciente. E assim, sem precisar anunciar, compreendemos. O ciclo não se fecha, ele apenas se expande. O empata não é mais refém do narcisista e o espectador não é mais refém do esquecimento. Algo foi acordado, algo foi tocado, algo se moverá dentro de você, ainda que em silêncio. Porque no fim, e esse é o segredo que Jung sussurra, entre linhas, não se trata do empata nem do narcisista, mas da sua própria alma aprendendo a voltar para casa. Se essa travessia ecoou em você, permita que ela não termine aqui. Continue a jornada deixando sua marca nos comentários. Compartilhe este despertar com aqueles que também precisam ouvir. E mantenha-se perto, inscrevendo-se e permanecendo nesse espaço. Porque o que começou como palavras, agora pode se tornar destino.